Dando continuidade à nossa aula sobre as forças de caráter, eu queria dizer para vocês que no meio da psicologia, as 6 virtudes, elas são consideradas um tanto quanto abstratas, de certa forma difíceis de medir e de mensurar. Essas virtudes são a sabedoria, a humanidade, a justiça, a moderação, a coragem e a transcendência. E aí, a gente precisa entender como as pessoas desenvolvem e alcançam as suas virtudes. Então, por isso é que esses 2 autores, esses 2 psicólogos, criaram as 24 forças de caráter. Elas são os caminhos para a gente alcançar as virtudes. Então, por exemplo, a virtude da sabedoria, ela pode ser demonstrada através de forças de curiosidade ou gosto pela aprendizagem. Já a virtude da coragem, ela pode ser alcançada pelas forças de bravura e perseverança. De acordo com o estudo que foi publicado em 2004, alguns dos critérios das forças são: a força é um traço, ou seja, ela pode ser observada em várias situações. Por exemplo, quando você ajuda alguém em uma determinada situação, numa determinada ocasião, não significa que a sua principal força é a bondade. A ideia é ser algo frequente ou aquilo que você costuma fazer com constância. Outro critério da força é que ela produz gratificação por ela mesma. E o que é isso? Geralmente produz boas consequências, ou seja, entusiasmo, alegria ou realização, e não são feitas por motivos externos, por exemplo, como o dinheiro ou como a fama. A força é algo que os pais desejam para os seus filhos. Também poderia ser algo que qualquer religião ou política deseja para os seus seguidores ou para os seus cidadãos. A força não diminui os outros em volta, muito pelo contrário, inspira e motiva as demais pessoas a fazerem o mesmo. E aí todo mundo sai ganhando. Existem modelos positivos de forças, como a relação Nelson Mandela, por exemplo, e a liderança, ou Madre Teresa de Calcutá e o amor. Até podem ser personagens, como o Capitão América e honestidade e cidadania. Depois a gente dá outros exemplos para cada uma das virtudes. As forças, elas são valorizadas em quase todas as culturas do mundo. Então, por onde você passar, você vai encontrar forças de caráter enaltecidas por aquela sociedade. Vale também ressaltar, gente, que as forças de caráter não são definidas em uma única vez ou ponto. Conforme outras teorias científicas, elas também estão sujeitas a mudanças, dependendo da evolução do tema durante o tempo. As forças pessoais, eu já falei um pouquinho para vocês, e agora eu vou fazer um convite para que você leia o material que eu postei lá na sala virtual. Lendo aquele material, são apenas 7 slides. Então, você lendo aquele material, você vai se entrosar mais com essas 24 forças de caráter, com as 6 virtudes e onde cada força de caráter se encaixa dentro de cada virtude. Eu deixei também, logo no início do material, o link de um vídeo, que é a primeira coisa que você deve fazer, assistir esse vídeo, para que você já vá se familiarizando mais com o assunto, tá bom? Depois você dá uma olhada no material e no final do material eu deixei o link para você fazer o teste. Importante, você deve optar pelo idioma português. Você vai responder ao teste e além dos resultados que aparecem ao finalizar o teste,
Depois, você vai receber pelo seu e-mail uma explicação bastante detalhada das forças de caráter que compõem a sua personalidade. Eu espero que seja uma experiência bacana, que você goste e que você realize da melhor forma possível. Lembrando que não tem resposta certa, tem a sua resposta verdadeira e autêntica. Obrigada, a gente se vê.